Eu já vi muita gente comentando que não vale a pena investir em ações no Brasil porque historicamente o Ibovespa perde do CDI, perde da renda fixa, mas será que isso faz de fato sentido? E eu estou aqui hoje para tentar mostrar para você que você precisa ter ações na sua carteira de investimentos. Beleza? Antes de mais nada, eu sou Gabriel Duarte, analista de investimentos aqui da Tick Research, e nós vamos discutir um pouco alguns tópicos do porquê é interessante você ter uma boa diversificação na sua carteira, e isso inclui ter ações. Beleza? Lembrando também que nós estamos com promoção de carnaval agora ao longo dessas próximas semanas, então você vai encontrar todas as nossas carteiras com descontos bem legais e o link está aqui abaixo. Bom, aqui na Tick Research nós utilizamos uma plataforma chamada Com Dinheiro, que é essa que você deve estar vendo aí na sua tela. Essa plataforma nos dá liberdade de fazer algumas simulações, que é isso que nós vamos fazer hoje. Aqui no exemplo, eu vou apagar isso que já está aqui na lista e eu vou considerar um período de 10 anos. Hoje aqui a data final é dia 5/2, então vamos utilizar data inicial no dia 5/2 de 2014, dando aí 10 anos de diferença. Mas, Gabriel, por que 10 anos? Por que só esse período? Bom, o nosso mercado ele é relativamente pequeno e nós temos uma base histórica muito complexa aqui no Brasil, porque nós tivemos um período de hiperinflação, a nossa moeda mudou várias vezes e isso acaba distorcendo esse histórico. Então não faz sentido a gente pegar 20, 30, 40 anos para trás para fazer esse tipo de simulação, tá? Outro motivo que eu vou pegar apenas 10 anos é porque, como o nosso mercado ele é relativamente pequeno, alguns índices eles têm um histórico curto, como é o caso do IFIX. O IFIX ele foi criado em 2012, então se eu for fazer uma comparação, por exemplo, com 2005, que foi quando foi criado o índice de dividendos, o IDIV, não vai fazer muito sentido porque vai ficar muito disfuncional, o retorno vai estar errado. Então eu vou utilizar uma base de 10 anos para que a gente consiga fazer essas simulações, beleza? Então, selecionamos aqui o período de 10 anos, né, 5/2 de 2014 a 5/2 de 2024. E eu vou utilizar aqui, a princípio, o IBOV, que é o nosso índice Ibovespa, né? Caso você não saiba, esse é o nosso índice de referência das ações aqui no Brasil. E o nosso índice aí da renda fixa, né? Podemos dizer assim, o nosso principal benchmark quando o assunto é renda fixa é o CDI. E é eles dois que nós vamos comparar nesse período de 10 anos. Qual foi o retorno deles? A plataforma vai nos dar o retorno e vamos ver que ao longo desses 10 anos, o Ibovespa ganhou do CDI, tivemos um retorno aí de 173% para o Ibovespa contra 142% do CDI, embora seja visível, né, que a volatilidade foi muito maior do Ibovespa. Então, quando a gente compara esse desempenho aqui, a gente vê que, de fato, fica até um pouco estranho, né? Você falar, nossa, como é que eu vou investir em ações no Brasil, sendo que eu tenho uma volatilidade muito maior e um retorno não tão alto, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o IPCA, que é o nosso índice de inflação aqui do Brasil, a gente vai ver que o retorno dos dois índices nesses 10 anos, ele foi superior também à inflação, tá? O retorno foi até bem satisfatório. Então nós tivemos um retorno real ao longo desses 10 anos aí. Agora, a pergunta que fica é: se eu tenho uma carteira somente de ações e eu tenho uma volatilidade tão alta, e se eu tiver uma carteira que seja 50%, ou seja, metade ações e metade renda fixa? Eu criei aqui no Com Dinheiro essa carteira que é metade Ibovespa e metade renda fixa. A renda fixa eu considerei o nosso índice IMAB5, que é o índice de renda fixa que corrige a inflação ao longo do tempo, que é a famosa NTN-B para os mais íntimos. Essa carteira, a gente percebe que ela teve um desempenho já bem superior ao Ibovespa. Vamos comparar aqui, coloquei eles separados, e agora quando nós comparamos novamente os três ativos, incluindo essa nova carteira, a gente percebe que o retorno dela foi bem maior e com um desempenho, né, uma volatilidade bem menor. Isso é muito interessante quando você olha para uma carteira de longo prazo.
porque a volatilidade, apesar de que algumas pessoas não a consideram como risco, é algo que não é confortável. Ninguém se sente confortável vendo a carteira de ações cair 20, 30% aí por um ano ou dois, sabe? Então, é interessante que você tenha uma volatilidade menor. Então, uma carteira diversificada com renda fixa e ações já vai te entregar um retorno superior e uma volatilidade menor. Agora, e se nós fizermos uma carteira que a gente inclua aí, por exemplo, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui do nosso país. Nós temos aqui agora uma carteira montada igualmente, tá? A distribuição foi feita igualmente entre os três ativos, Ibovespa, IMAB5, que seria o índice de renda fixa, como eu comentei, e o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Qual será o retorno que nós tivemos aqui? E perceba que nós tivemos um retorno também muito interessante, tudo isso já corrigido por dividendos, tá? Acima do Ibovespa e também acima do CDI, mas inferior à carteira apenas com renda fixa e ações. Aqui eu acho que cabe um disclaimer. Esses índices, tanto o Ibovespa como o IFIX e outros, eles são montados pela bolsa com alguns critérios. Então a bolsa determina lá alguns critérios para compor esse índice e os ativos que participam deles são selecionados de acordo com esses critérios. Mas existem outras empresas que têm um desempenho muito melhor do que o índice, que geram muito mais valor ou geraram muito mais valor no passado do que esses índices em específico. Então você consegue montar carteiras de investimento que vão te dar um retorno muito melhor ou muito pior do que esses índices de referência. E aqui na Tica Research nós fazemos justamente isso. Nós temos recomendação de carteiras de investimento, tanto de ações quanto de renda fixa, quanto de investimentos no exterior e outros ativos aí que existem na nossa bolsa aqui no Brasil e também no mundo. Clica nos links aqui abaixo para você ter mais informações. Bom, a gente percebe aqui que o retorno dessa nova carteira que foi montada, ele é também positivo, superior ao Ibovespa e superior ao CDI, mas ela teve um retorno menor do que a carteira 50% ações, 50% renda fixa, tá? Agora, e se a gente fizer uma carteira que inclua ativos internacionais? Aqui eu vou considerar como um ativo internacional o IVVB11, que é um índice que replica o S&P 500 nos Estados Unidos, tá? Vamos colocar aqui como exemplo. Essa carteira ela foi montada considerando o índice Ibovespa, o índice IMAB5 na renda fixa, o IFIX e o índice que é atrelado ao S&P nos Estados Unidos. O período de análise é o mesmo, os mesmos 10 anos. Vamos ver o retorno e ele foi bastante superior às outras carteiras que nós tivemos aqui na comparação. Vamos colocar aqui no gráfico o retorno de todas essas carteiras que foram construídas no mesmo gráfico para a gente ter uma noção aí do retorno que foi no mesmo período. E a gente percebe aqui claramente que a carteira mais diversificada, né, incluindo as ações lá nos Estados Unidos, teve um retorno muito superior às demais carteiras. Em segundo lugar ficou a carteira que é só ações e renda fixa. Em terceiro lugar, a carteira com ações, renda fixa e fundos imobiliários. E por último, o Ibovespa e o CDI. Bom, então a gente consegue perceber aqui que uma carteira bem diversificada ela vai te trazer uma menor volatilidade e um maior retorno. Isso é muito interessante quando você pensa em se aposentar daqui a uns anos, por exemplo, ou você pensa em diversificar o seu patrimônio. Você vai ter um risco relativamente menor e um retorno mais interessante aí a longo prazo. Então, busque uma boa diversificação na sua carteira. Aqui na Tica Research nós temos as melhores recomendações tanto para ações como para renda fixa, fundos imobiliários, FIINFRA, FIAGRO e todas as classes de ativos, inclusive ativos internacionais. Então clica nos links aqui abaixo para ter mais informações. E por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido algum insight interessante. E fique à vontade também para conversar conosco nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui abaixo. Lembrando também que nós estamos com promoção de carnaval agora ao longo dessas próximas semanas. Então você vai encontrar todas as nossas carteiras com descontos bem legais e o link está aqui abaixo.